Agora eu vou conversar com Alexandre Gonçalves, jornalista, analista político, editor do portal Informe Blumenau. Vamos falar sobre política. Bom dia, Alexandre. Tudo certinho? Bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes. É sempre bom, né? Começar a semana conversando sobre política com vocês aqui. Chegamos ao final do ano, né? Reta final do ano. Faltam 37 dias para terminar o ano. Um ano importante, um ano de eleição, né? Exato, né? E passado o período das eleições, sempre fica a expectativa da montagem da estrutura do novo governo, né? Como é que você faz uma avaliação dos nomes aqui em Blumenau indicados até agora? Pois é uma montagem de governo silenciosa e tranquila. E lenta, né? Se a gente pode falar. Sempre depende do lado que a gente olha, Jorge. Verdade. Eu tenho essa tese. Mas é fato que nós estamos chegando a quase 2 meses, né? É mais de 45 dias depois do resultado da eleição, e nós temos apenas 10 nomes indicados. Mas a posse ainda tem 30 e poucos dias. O problema é que no momento que você não coloca os nomes, né, na sua linha de frente, também não há processo de transição. Então a gente está vendo hoje transição em 10 segmentos da prefeitura, que são os 10 onde já tem nomes indicados, sendo que alguns dos nomes indicados já estavam na administração. E a gente percebe, nesse primeiro momento, que o prefeito eleito Egídio Ferrari tem cumprido a promessa de determinar cargos técnicos, com uma ou outra exceção, ou de extrema confiança dele para postos chaves na administração municipal. Foi assim que a gente viu. Aquela coisa que a gente está acostumado a ver nas composições de futuros governos, a geografia das urnas, ainda não entrou nessa separação de espaços. Eu acredito que vai entrar a partir dessa semana, que devem ter novos anúncios. Então a gente já sabe de alguns nomes que vão assumir, mas esses nomes ainda não estão contemplados. Então, nesse primeiro lote, que foram 3 anúncios, primeiro os nomes que foram anunciados são pessoas que trabalhavam com o deputado estadual Egídio, pessoas da confiança dele, a Malu Fusinato, secretária de comunicação, que era assessora dele, o Denis Cotini, que era chefe de gabinete na Assembleia, vai assumir a chefia de gabinete, a Laura, que é uma contadora que trabalhou com ele na campanha eleitoral, também trabalhou com ele nas 2 campanhas eleitorais para a Secretaria da Fazenda, e aí a grande surpresa, que é o policial Alexandre de Vargas, que é um braço direito e esquerdo do Egídio Ferrari, para o SAMAI, numa tentativa de dizer, o SAMAI quem vai tocar sou eu, prefeito Egídio Ferrari. O Alexandre é uma pessoa extremamente competente, mas não é um técnico da área, mas é uma pessoa de extrema confiança do prefeito Egídio. O prefeito Egídio tentou 2 pessoas de caráter estritamente técnico para o SAMAI, as pessoas não assumiram porque não é vantagem para essas pessoas assumir, e ele optou entre o nome da política, o nome da sua confiança, sinalizando para a população isso, que ele vai tocar. É uma responsabilidade tanto do prefeito eleito quanto do Alexandre de Vargas, mas ele também sinaliza algumas coisas que povoaram o imaginário da população durante a campanha eleitoral. Vale lembrar que a oposição ao candidato Egídio falava muito, vamos tirar o SAMAI das páginas policiais. Tanto o Odair Tramontim, do Novo, com a Ana Paula Lima, do PT, diziam isso. Nós precisamos tirar o SAMAI das páginas policiais. O que o Egídio faz? Bota um policial no comando do SAMAI. Bom, no imaginário funciona. Agora tem que ver na vida real, a partir de janeiro, quando assumir, e quando acontecerem os problemas de abastecimento de água, que infelizmente vão se repetir. Porque por mais boa vontade de quem assume e de quem está lá nesse momento, os problemas não foram solucionados ainda e vão levar um tempo, porque são obras e são investimentos que precisam ser feitos e estão sendo feitos, mas a solução não vai se dar nesse verão. A gente pode falar que é o primeiro grande desafio do prefeito, né? Vai ser com abastecimento de água, porque a tendência é de ser um verão muito forte. A gente sabe que o consumo aumenta, as dificuldades aumentam, os problemas com a rede também aumentam, né? Que estoura a rede a toda hora. Então vai ser o primeiro grande desafio, se é que a gente pode botar assim. Eu diria 2, tá? Porque há uma expectativa e uma
previsão pessimista quanto à dengue também para o início de ano. Então, saúde, atacar a questão também vai ser um grande desafio do novo governo. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Na questão do SAMAI, é um grande desafio e não há solução imediata. Há uma previsão na construção de uma nova ETA, há previsão de investimentos, essas coisas estão acontecendo, mas não vão ser solucionadas ali, num curto espaço de tempo. O que a prefeitura vai fazer para sanar? E com relação à saúde, você tem toda a razão. Além dos problemas inerentes, nós estamos aí com uma situação de dengue que bateu muito forte ao longo desse ano e que tende a se repetir até com um pouco mais de gravidade. E na saúde ele ainda não indicou o seu nome, que eu ainda espero que ele indique essa semana, porque o nome já está confirmado. É o Douglas de Souza, filho do ex-vereador Zeca Bombeiro, que já foi gerente da Regional de Saúde aqui da região, é suplente de vereador do PL, ele tem currículo para assumir, ele é um perfil técnico com um perfil político. Então, ele também, é por isso que a pressa de você, ainda mais com essa possibilidade da dengue, indicar esses secretários para que eles façam a transição o quanto antes. E ainda mais na Secretaria de Saúde, que é uma secretaria que tem uma estrutura enorme e uma complexidade maior ainda. Então é importante que ele defina. Mas você tem toda a razão. As duas áreas mais sensíveis desse início de gestão de Egídio Ferrari e que todo mundo vai ficar de olho são abastecimento de água e saúde pública. Por causa desses casos que a gente citou aqui, né? Agora, qual é a importância dessas pessoas que vão assumir pastas tão importantes como essa e o relacionamento com o servidor? Porque se a gente olhar, abastecimento de água, falta de água, você tem que ter um plano, né, de urgência e emergência para conseguir levar a água até o cidadão se der algum problema nesse sentido. No caso da dengue, a previsão de você ter um aumento significativo de casos de dengue já a partir de janeiro, fevereiro, março, por aí, bem no meio do verão. Agentes de saúde também trabalhando, atendimento nas unidades de saúde. Então você precisa ter um bom relacionamento também com quem vai fazer essa prestação de serviço, né? É mais um desafio e mais um motivo para se apressar essas indicações nesses cargos chaves. Por essa questão. E o prefeito precisa se envolver, porque não é um novo secretário que vai bater na porta lá dos servidores para se apresentar que vai resolver só por ele. O Douglas, por exemplo, se confirmar o nome dele, como tem quase todas as informações que vai confirmar, ele já tem experiência na gestão de pessoas por conta da gerência regional. Não é a mesma experiência, não é a mesma complexidade, mas é uma experiência no serviço público. O Alexandre de Vargas não tem essa experiência, tem uma experiência já, ele trabalhou no gabinete do deputado, ele trabalhou na delegacia regional, ele tem uma experiência tanto com Egídio Ferrari como delegado, quando um outro delegado regional também assumiu, que agora me fugiu o nome, ele tem essa experiência, mas é muito diferente da complexidade do SAMAI. Então, como é que vai aproximar do servidor? Aí precisa da presença física do prefeito eleito. E aí tem uma preocupação, porque o prefeito eleito justamente vai tirar férias. Vai tirar de 2 a 3 semanas de férias com a família. É justo, é uma pessoa que trabalhou, fez uma campanha extenuante, foi deputado, claro que tem que tirar isso, mas vai ter um vácuo da presença física. E, Jorge, a gente sabe que muitas vezes o trabalhador, o colaborador, o funcionário, ele quer ver a presença do chefe maior colocando a mão na massa ali. As grandes lideranças se forjam assim, né? A gente percebe até o próprio prefeito Mário, que tem um estilo concentrador e um estilo intenso de trabalho fazendo esse tipo de atividade. Bom, então nós vamos ter esse hiato da viagem justa, volto a dizer, do prefeito eleito Egídio Ferrari. Mas é isso, a primeira sinalização que nessas duas áreas, e em todas, mas nessas duas em especial, os comandantes têm que fazer é para os seus servidores, para o seu exército, né? Então, não há muito tempo para isso, e aí fica essa dúvida de como é que vai ser esse processo.
É verdade. Lembrando, tem a Maria Regina, que tem toda a experiência, né, de vivência também, porque já passou por isso, por essas situações, principalmente em relação à saúde, até falta d'água, né, porque também esteve envolvida junto com o prefeito Mário tentando resolver esse problema, que vai substituir aí o prefeito nesse momento. E diga-se de passagem, a vice-prefeita Maria Regina é peça-chave nesse processo de transição no atual momento. Ela tem participado intensamente das reuniões, das conversas, não só com o seu partido, o PSDB, que é o maior partido da aliança, junto com o PL do Egídio Ferrari, mas ela tem se envolvido muito intensamente. Mas, de novo, nós temos só 10 nomes indicados até o momento. A estrutura prevê, se eu não me engano, 37, 38 nomes do primeiro escalão, fora as diretorias. Como é que vai andar isso aí? Né? Como é que vai acontecer? Então, é preciso apressar o passo, porque o prefeito eleito, semana que vem, vai viajar. Vai deixar tudo em aberto? Quem é que vai resolver? Não vou esperar para resolver na volta? É problema. Bom, outra secretaria também, de um assunto que foi muito debatido durante toda a eleição, é a questão do transporte coletivo e a Secretaria de Trânsito e Transporte, né? Com quem atua nessa questão do transporte coletivo, é outro nome também aguardado, né? E outra dificuldade e desafio para esse governo novo. Outra dificuldade e desafio para esse governo novo. Eu já ouvi falar que o Fábio Campos, que assumiu a secretaria na reta final, é um nome cotado para permanecer. E ali ele também entraria numa cota partidária do PP. Eu já ouvi falar. Por outro lado, eu também já ouvi falar de pessoas ligadas ao governo eleito que terão novas surpresas, pessoas de fora, como já aconteceram algumas nessa lista de 10 que a gente está falando, tem gente muito de fora. Tem o arquiteto Daniel, que é uma grande surpresa, que o Informe Blumenau já havia antecipado, que vai assumir o planejamento, ele é a primeira experiência. Tem o Ulisses Kreuzfall, que vai assumir o Parque Vila Germânica, é outra surpresa, é um nome de fora. O Alexandre de Vargas é outra surpresa. Então, tem nomes, né, que estão sendo colocados. Agora, quais são as outras surpresas que vão trazer? Mas, sem dúvida, essa área, a área da educação. Alexandre Matias vai ser secretário. Salvo uma composição utópica, milagrosa, que convença ele e convença os outros 14 vereadores que ele possa ser o presidente da Câmara de consenso. Salvo uma surpresa de última hora. Que não vai acontecer. Então, o Alexandre Matias vai ser o secretário de Educação. Ele é o atual secretário de Educação. Ele é um nome forte do PSDB, que é vice do Egídio Ferrari. Está tudo definido, mas não está nomeado. Então, quanto é que vai esperar? Vai esperar a negociação da Câmara e vai embaçar a questão da educação? Lembrando que tem questões da educação que precisam ainda serem avançadas. Até semana passada, a licitação para merenda, para compra de material escolar, para compra de uniforme escolar, ainda não estava encaminhada. E é uma novela sempre acaba atrasando um pouquinho, enfim. Então, educação, se tu tem o nome, por que não indica? Né? Estava esperando, à espera de um milagre, não tem um filme, que muito provavelmente não vai acontecer. É isso aí. Então, podemos ter ainda algumas surpresas nessa composição do novo governo. Sem dúvida, até porque são 27 nomes, né? Então, a gente está especulando assim. E aí eu entendo e insisto, e não acho isso necessariamente nefasto, porque agora vão começar a entrar as indicações partidárias. Não tem problema o partido indicar. O problema é o partido indicar um nome ruim para ocupar um determinado posto e o prefeito eleito assumir. O prefeito eleito tem falado desde o primeiro momento. Para os interessados, me mandem currículo e eu vou analisar. Né? Então, por exemplo, o seu PL. Estou falando do Douglas, é o primeiro suplente. Tem o professor Ramalho, que deve assumir a intendência, é o segundo. Bom, são nomes. Né? O PP deu uma boa estrutura de apoio. Se falava muito no Giancuma para o Samay, mas essa criminalização da política acabou tirando ele do páreo. O Giancuma não vem mais para o governo. Mas quais são os outros nomes que o PP vai indicar? União Brasil do deputado Marcos da Rosa, não do vereador Gilson de Souza, porque são dois bem diferentes. O vereador Gilson tem dito que não vai indicar ninguém, não quer ninguém. Então, quem se fala muito na Cláudia Lindner,
né, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E a assistência social, e o Pró-Família, que sempre teve na mão do Podemos, está ainda na mão do Podemos, afinal, o Júlio é vice-presidente do Podemos. Né? Como é que ficam as outras composições? Então, esses nomes dos partidos vão começar a se mexer agora. E não é pejorativo isso, enfim, desde que indiquem nomes que tenham competência para determinadas áreas e que o prefeito concorde, está tudo certo. Mas isso deve acontecer ao longo dessa semana, com a possibilidade de alguns nomes de fora, como eu ouvi ainda. Tá certo. Vamos para o legislativo. Houve mais uma reunião daquele G9 lá, que lançou uma chapa para concorrer à mesa diretora da Câmara de Vereadores. Você acha, Alexandre, que a tendência, por exemplo, ter uma chapa única lá, um consenso, já que já tem um grupo unido que documentou isso para a eleição da Câmara de Vereadores? Ou alguém ainda pode roer essa corda? Tem gente que tem expectativa que alguém possa roer a corda. Tem gente no governo, gente na Câmara, que tem a expectativa de reverter esse processo. Duas coisas que são muito claras que precisam ser ditas. Primeiro, foi uma estratégia de marketing, de negociação muito inteligente que foi construída. Primeiro, um encontro público, num lugar público, num shopping, com 9 vereadores assinando um documento. Depois, uma jogada de marketing do vereador Ito, que é o candidato, por enquanto, único à presidência, num cartório, fazendo um registro que não tem validade alguma, mas tem uma validade simbólica. E numa terceira, que foi um encontro, um almoço no 25 de julho, onde todo mundo dizendo assim, estamos firme. Por que eles fizeram estamos firme? Porque tem gente que diz, o fulano vai roer a corda, a fulana pode roer a corda. Tem essa conversa. Eu acredito que hoje está mais próximo do 10º apoio do que um deles roer a corda. O 10º apoio, muito provavelmente, pode vir do vereador Jean Volpato, que é do PT, vereador eleito. Então, o governo eleito, o atual governo também, mas principalmente o governo eleito que assume, está muito incomodado em ver a sua aliança governista, que fez 9 vereadores, ver a sua aliança governista numa disputa de mesa diretora, entregar para 2 vereadores de oposição, que é bem da verdade, é o Ito de presidente, o Diego Nazato do Novo, de vice, a Cristiane Loureira do Podemos, primeira secretária, e o Egídio Beckhauser como segundo. Então, só tem 2 da base. Sendo que na linha de sucessão, se acontece alguma coisa com o Ito, se ele silencia, alguma coisa assim, quem assume o comando é o Diego Nazato do Novo. Isso incomoda o governo eleito. E eu entendo. Incomoda também o pessoal da base do atual governo. Tu faz barba e cabelo numa eleição e tu vai entregar a mesa diretora, vai abrir espaço para 2 que são da oposição, isso incomoda. Mas eu tenho conversado, mas só que o candidato a presidente é do PL, do partido do prefeito eleito. O cara que articulou é do Republicanos, aliado de primeira obra desse governo eleito. Alguns vereadores que assinaram aquilo ali são ligados à aliança governista. Então é muito ruim, né? Se isso acabar mudando, se houver uma pressão muito forte, o tiro pode sair pela culatra. Porque tu pode resolver no primeiro momento e deixar cicatrizes que não fecham mais. Então, eu conversando com os 2 lados, eu vejo ainda uma expectativa de reversão por pessoas ligadas ao prefeito eleito, ligadas ao atual governo, e conversando com as pessoas que estão nessa chapa, ou nesse grupo de 9, que pode virar 10, todo mundo diz assim, aqui ninguém vira mais. Porque se alguém virar, vai ter que dar muita explicação. Fica uma imagem ruim. Que a gente já viu. A gente já viu. Mas a articulação feita pelo vereador Ito, em termos de mídia, de ocupação de espaço, ela inibe inibe, né, a possibilidade de se fazer isso. A pessoa tem que pensar 10 vezes no desgaste que pode ter. Imagem arranhada acima de tudo. Alexandre, vamos falar agora de
Uma notícia política nacional que chamou muita atenção, né? Vem chamando muita atenção, que são aqueles áudios divulgados, as denúncias sobre golpe, envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Politicamente, o que isso representa, na tua opinião? Que reflexos isso podem trazer? Jorge, antes da gente falar politicamente, eu entendo que a gente é preciso contextualizar. A gente tem percebido algumas narrativas, principalmente de lideranças ligadas ao bolsonarismo, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, tentando minimizar mais esse lote de denúncias. É importante entender o contexto. Uma pessoa botou uma bomba num caminhão para explodir perto de um posto de gasolina em Brasília. Ônibus e carros foram em frente à Polícia Federal, foram colocados fogos. Teve muita manifestação antidemocrática. Teve uma invasão coordenada na sede dos três poderes. Tudo isso é um caldo de cultura que essas conversas se revelam onde um grupo pretendia chegar com isso, nessa incitação, na demora de reconhecer o resultado da eleição, na insistência de tentar colocar dúvidas no processo eleitoral. Tudo isso gerou esse caldo que está culminando agora. É fato que houve uma conspiração. Você ouvir falar de um deputado, de um senador, do filho de um ex-presidente da República, dizer que pensar em matar não é crime, pelo amor de Deus, não existe isso. Você vê o que aconteceu com esse cidadão morador de Rio do Sul. Ele foi motivado por um ódio que foi gerado conscientemente por lideranças políticas. E nós não estamos falando de ralé. Ralé, as pessoas que estão ali. Não, nós estamos falando de militares de alta patente, de lideranças políticas de alta patente. Isso precisa estar muito claro para o cidadão, independente dele gostar do Bolsonaro. Não, o país correu muito risco. Democracia se perde e se ganha, Jorge. Democracia precisa ser respeitada, e o que a gente não viu nesse processo recente do Brasil foi isso. A gente lembra bem como é que foi a última vitória da Dilma em cima do Aécio. O PSDB fustigou o tempo inteiro a Dilma. Acabou gerando um processo que acabou culminando com o impeachment dela. Mas o resultado da urna não foi questionado. Agora a gente vê uma tentativa de ganhar no tapetão. Lembrando que, nesse mesmo resultado da eleição, esse final de semana eu ouvi um senador gaúcho falando, ele dizendo que só ele foi eleito em 2022 pelas urnas eletrônicas, mas ele disse que só houve fraude para presidente da República. Então está errado isso, essa linha de pensamento. Então é importante que o cidadão comum, mesmo que goste do Bolsonaro, entenda isso. Eu posso não gostar do governo que está aí, mas eu preciso respeitar, porque, mal ou bem, a grande maioria escolheu isso. Então a gente percebe, primeiro, essa necessidade de clareza. Agora, está muito claro que tudo se encaminha para que se apresente a denúncia, e os dados são muito consistentes. E esses políticos estão muito claro o envolvimento deles. E também está muito claro a ascendência do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre esse movimento. Ele que mandou fazer, não dá para dizer. Mas que ele sabia desses passos, que ele sabia desse procedimento, isso é possível afirmar. E então, que acompanhava, né? Ele acompanhava, as coisas aconteciam. Os caras tentam minimizar a importância dessas conversas como se fosse brincadeira de criança, planinho de criança. Não! Era planinho dos militares mais preparados da estrutura militar do país. Não era pouca coisa. Então isso é importante. Não, eram pessoas que tinham habilidades e competência para tramar o que estavam tramando. E tu falar no assassinato de pessoas é um troço muito grave. E tu falar em assassinato de pessoas que têm um papel político importante é muito mais grave.
né? E acaba resultando no que a gente viu em Brasília recentemente com aquele senhor que se explodiu ali. Então, é importante que a gente veja isso. Agora, como é que vai ser o impacto político? Bom, certamente uma eventual prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro vai ter uma reação muito política, muito forte politicamente, e tem que ver o que pode acontecer com o PL e com o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, porque aí tem um impacto num braço político importante. Como é que vai se dar isso? Está muito claro que o ritmo da justiça vai tentar resolver essas questões em 2025, para evitar mais uma eleição. Agora, o que pode acontecer? Bom, eu acredito que vão ter convulsões pontuais numa eventual prisão do ex-presidente Bolsonaro e dessas lideranças, mas a gente também já viveu a prisão do ex-presidente Lula, que teve uma comoção social de um determinado setor. Então, a gente tem que entender que a democracia é isso, né? A gente tem que entender, esses são os ritos da democracia. Mal ou bem, com toda a dificuldade do Supremo, com toda a dificuldade que a gente enfrenta, são esses pilares que a gente tem. O Lula foi preso, então é provável que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja preso. Bom, o que vai acontecer depois? Aí a gente tem que esperar. Porque eu pensando aqui, né, tem o governador Jorginho Melo trabalhando para sua reeleição, né? O que uma prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, se vier a acontecer, né, pode impactar numa provável candidatura à reeleição do governador Jorginho Melo? Porque você tem a comoção e tem a revolta, né? Cada um em um lado. A diferença no impacto no processo de reeleição do governador Jorginho Melo, que a disputa dele em Santa Catarina não é com a esquerda. A disputa dele vai ser com o ex-prefeito, com o prefeito de Chapecó, reeleito João Rodrigues, que é do PSD, que se apresenta como direita, como amigo do Bolsonaro. Então, como é que vai se dar esse impacto? Claro que quem tem a máquina, o governador Jorginho, tem feito um governo assertivo em muitas coisas, com abertura de flancos em outras, que a gente tem percebido umas denúncias que têm acontecido agora. Ele tem que garantir um bom governo, né? E aí ver como é que ele vai se posicionar nesse imaginário do eleitor de direita. E primeiro tem que ver como é que vai ser a eleição do eleitor de direita e qual é o nível de convulsão que pode vir a acontecer. Agora, pode custar a eleição dele? Pode custar a eleição dele, mas para um outro cara de direita. E nesse momento a gente não está vendo um cenário que seja diferente desses dois nomes, governador Jorginho Melo e o João Rodrigues. Não tem nome. O Décio Lima pode ser candidato de novo, pode fazer um bom desempenho? Pode. Algum candidato do novo surgir, o prefeito de Joinville, largando o mandato antes que para se colocar como... Pode, né? Pode ser. Mas nesse momento o que está claro é Jorginho ou João Rodrigues. Eu aposto, hoje falando sem detenção de Bolsonaro, sem nada, que lá na frente ainda vai haver uma composição. Vou para o Senado, tu vai aqui, depois daqui a 4 anos eu volto, né? Que é isso que eu acredito que vai acontecer. Mas nós estamos falando aí, mãe de Ná, porque tem muita água para rolar, a gente não sabe nem o secretariado do Egídio como é que vão imaginar o processo eleitoral do governador daqui a 2 anos. Mas falar um pouquinho é bom, né? Não, falar é o nosso trabalho, é esse papel que a gente tem de contextualizar. Não quer dizer que a gente esteja certo em tudo, não quer dizer que a gente acerte em tudo. O que a gente está fazendo é uma análise de conjuntura, e a conjuntura muda, e numa velocidade impressionante no país. Então, e tem fatos acontecendo que sinalizam mudanças importantes, impactantes, e que não tem a clareza da reação que se pode ter frente a esses impactos. É verdade. Alexandre Gonçalves, obrigado pela tua participação. Até coloquei na pauta aqui a avaliação do governo Mário, vamos deixar um pouquinho mais para frente, são 6 anos, né, de governo Mário. Sim. Hildebrandt, acho que merece uma avaliação desse período em que o prefeito Mário ficou à frente do município de Blumenau. Mas já vamos fazer um teaser, mais prós do que contras. Acabou ficando com uma imagem prejudicada por causa desse período eleitoral, mas foi um gestor que fez muita coisa.
E como todo gestor, acaba deixando algumas lacunas. Mas vamos bater um papo na Surge como frente. uma liderança política da cidade? Surge como uma liderança política da cidade, mas para o futuro dele depende do espaço que ele venha ocupar num eventual no governo Jorginho Melo, né? Tá tudo desenhado. Se fala muito que ele vai para a Defesa Civil. Se ele for para a Defesa Civil com o know-how que ele tem de Blumenau e trabalhando toda a questão regional, com a possibilidade de resolver alguns gargalos muito importantes para o Vale do Itajaí, barragem Tuporanga, barragem José Boatê, ele tem uma ferramenta na mão importante para se cacifar para um futuro. Ponto. Agora, ele não foi ainda nomeado. Ele não foi, em tese, ainda não houve o convite oficial para que isso aconteça. Então, tudo depende. Vai acontecer? Eu sei que há conversas nesse sentido, mas se isso realmente acontecer, aqui é tudo se, né? Se isso realmente acontecer, aí ele tem a ferramenta na mão para se projetar regionalmente. Ele já é uma liderança local importante. Né? Foi um prefeito bem avaliado, com bom tempo, uma boa gestão. Todos os prefeitos, se a gente fizer uma lembrança a curto prazo aqui, são bem avaliados, né? Começando no Décio, o João Paulo, o Napoleão, o Mário. Então, ele tem esse recall local. Agora, para ele se projetar mais, ele precisa ampliar esse recall. E aí, talvez, essa possibilidade de secretário de Defesa Civil é uma possibilidade real e concreta e boa para o projeto dele. Obrigado pela sua participação, Alexandre. Jorge, eu que agradeço. Um grande abraço a você e aos ouvintes. Alexandre Gonçalves, jornalista, analista político, editor do portal Informe Blumenau, falando com a gente aqui nesta manhã